E eu estava falando do elevador Lacerda, né? Da sua entrada e dessas estátuas que hoje ornam o hall ali de entrada do Museu de Arte da Bahia, que são alegorias referentes aos 4 continentes e às estações do ano. Um outro elevador, vocês conheciam o elevador do Taboão? Já tinham ouvido falar? Ele está abandonado há mais de 50 anos. Ano passado começou um processo de restauro dele. É uma estrutura de ferro inglesa. Tá? Ele foi inaugurado em 1882. Ele é mais novo que o elevador Lacerda. E tinha um apelido de elevador balança, porque quando ele, em funcionamento, ele tremia muito. Tá? Ele está sendo restaurado. Quem já foi no Taboão sabe que é um excelente local para você comprar itens, né, de tecidos, almofadas, espumas, né, itens para essa parte de interiores também. Para quem não conhece, é um local para se conhecer. Tá? E a Praça Municipal, como eu já mostrei, né? Só que aqui é a Câmara antes da reforma. Ela tinha essa arquitetura de 1600 que tem hoje. No final do 19 fizeram essa arquitetura eclética de fachada e nos anos 60 para 70 voltaram à arquitetura antiga, né? Então ela estava por baixo de todos esses ornamentos, né? E a Câmara com relógio, o Palacete do Tira-Chapéu ou o Palácio do, né? Associação dos Empregados do Comércio da Bahia. Um outro zoom aqui da Rua Chile. Esse palacete ainda existe, né? Ele está abandonado. Ao lado dele tem um prédio modernistas, todo de azulejo branco com bolinhas multicoloridas. E onde tem esse outro aqui, que era conhecido como Palacete Catarino, ele foi demolido, parece que ele sofreu um incêndio e foi demolido. Hoje é o terminal de ônibus da Praça da Sé, né? Praça da Sé que ia na Praça da Sé, mas hoje termina na Rua Chile. E uma visão aérea do Centro Antigo de Salvador. No elevador Lacerda, a Ladeira da Montanha, a Conceição da Praia, aí quase incrustada na montanha. Só para vocês terem uma ideia, esse lanternim, que é essa estrutura aqui na foto, parece um coreto, que é um tipo de cúpula que a gente conhece como lanternim, é onde está o altar-mor da igreja. Ele está muito próximo à montanha. Não é? Essa outra casa aqui, que eu estou mostrando com o mouse, é um sobrado que já está arruinado, mas nas primeiras fotos de Salvador, ele aparece. Ele aparece ainda como nas imagens. E então, uma nossa visita de hoje, não é? É nesse centro antigo. Estão vendo a imagem? Da Rua da Misericórdia? Então, não é? Aqui nós temos o que a gente chama de Rua da Misericórdia, Praça Municipal, Rua Chile, não é? Com todo o conjunto da Misericórdia, com a linha de bonde para lá, Praça da Sé, o Palácio dos Arcebispos, construído por Dom Sebastião Monteiro David no século XVIII. Não é? Os arcebispos e os bispos moravam aí, saíram daí e foram habitar o Palacete, né, que a gente conhece hoje como Morada dos Cardeais, o edifício, mas que era o Palácio dos Arcebispos, no Campo Grande. Não. O Colégio Salete
Se eu não me engano, é... Ah, não, pera, onde é que fica o site? É, perto do Feira Palace, tá? Só dou um outro zoom aqui. Ali embaixo está o Feira Palace, assim, pegando a linha do bonde, né? Nesse projeto de recuperação do calçamento antigo, eles estão recolocando paralelepípedo e deixando a linha de bonde visível, né? Aqui o edifício da Santa Casa de Misericórdia, ele nasce junto com a fundação da cidade de Salvador, ali em 1549, que foi o nosso primeiro hospital. Falar um pouco da história do Feira Palace na próxima aula, que aí é tem a ver com o nosso próximo assunto, tá? Mas, resumidamente, ele é um prédio dos anos 30, mas teve inspiração de um prédio construído em 1902 em Nova York. Tá? Me cobre, mas já é nosso próximo assunto. E aí, quando a gente entra na Santa Casa, que é um dos nossos locais de visitação também, né? A atual bilheteria, que era a antiga farmácia. Nós vamos ver o mobiliário da antiga farmácia lá em cima, em um dos andares. Tá? Nós temos aqui o claustro. Esse é um tipo de arquitetura utilizada também nos conventos. Tá? E aí, observem, eu não sei se eu consigo, acho que eu não consigo chegar ao átrio também chamado claustro, o átrio que vem dos romanos e dos árabes. E todo o centro dele, aqui, né? Todo esse centro aqui é uma cisterna. Então, vocês estão vendo todos esses canos de água aqui nos 4 cantos, era para alimentar a antiga cisterna que servia para abastecimento do hospital. Não é? Ao centro, nós temos aqui a figura da Caridade. Essa cisterna, ela foi desativada porque a água estava poluída. E aí eu vou explicar já o motivo daqui a pouco. Eita. Gente, nossa, sua igreja. Aqui. A igreja, não é? Da Santa Casa, com os painéis de azulejaria portuguesa, que retratam a procissão do fogaréu. E aqui, turma, um elemento que eu falei ainda do barroco, não é, que é a questão da simetria. Tá? Então, vocês observam que essa igreja ela não é... Então, esse coro já é um coro posterior. Tá? Então, vocês observem que aqui nós temos uma porta, mas essa porta ela é pintada. Tá vendo? Ela tem todo o arremate em estilo rococó. E, na mesma linha, uma outra porta que dá para o claustro. E aqui há o cadeiral do coro para a Irmandade. O altar-mor com ao gosto também do século XVIII, né, do que a gente chama de rococó. Então, vocês observem. Alguém está perguntando alguma coisa? Sim, o trabalho, tranquilo. No máximo 5 pessoas por equipe, tá? E o tempo limite é de 30 minutos. Tá? Ele foi hospital até o final do século XIX, quando se construiu Santa Isabel. Ele sai daí e vai para o que a gente conhece hoje como Santa Isabel lá em Nazaré.
Alguém ia perguntar alguma coisa. Mas eu pergunto depois pra você para não interromper a aula. Depois Tá, eu falo contigo amanhã para ver a explicação certo. do trabalho que eu não Tá peguei. bom. Viu? Para não Tá certo. atrapalhar. Qualquer dúvida Obrigada. pode me perguntar depois, não tem problema não. Então, Sim, pode perguntar. você falou do início do trabalho no início da aula. Eu expliquei mais ou menos assim, quem já me enviou, né, tá no caminho certo, tinha dado até os parabéns, não é? A data vai ser no dia 22 de julho, não é? No máximo 5 pessoas por equipe, 30 minutos de apresentação. Esse aqui trabalho. Trabalho final que vocês vão escolher um Sim, mas artista tinha dois pendentes, não é isso? e o da visita ao museu que vocês vão fazer. Aí Ah, vocês vão escolher. tá. A turma. E assim, mesmo estando fazendo uma visita aqui ao Museu da Misericórdia, vocês podem fazer o trabalho sobre ele, tá bom? Não interfere em nada. Aqui é a antiga sacristia da Santa Casa. Eu vou chamar a atenção duas coisas. O lavabo, aqui na frente, certo? Com essa entrada aqui do lado, era onde se colocava água. Não se tinha água encanada. Não é? Então, como é que você fazia um lavabo lindíssimo, ornamental desse, com torneira, se você não tinha água encanada? Você tinha uma caixa d'água por trás, vamos chamar assim, né? Então, você vinha, funcionário vinha aqui, enchia de água, e os padres e os irmãos da Irmandade lavavam as mãos. Né? Uma outra que eu vou chamar aqui, acho que eu já mostrei até em aula no Barroco, esses dois grandes móveis, não é? Que é chamado de arcais, que é para guardar os paramentos e alfaias litúrgicas, tá? Ele traz também essa questão simétrica do barroco, tá? Então, vocês observem esse que eu estou mostrando aqui. Essa simetria é levada a um grau tão elevado que, por exemplo, nós temos colunas com 3 gavetas, tá? Mas nem sempre. Aqui, por exemplo, nós temos 2 gavetas, mas na verdade é uma. Você já explicou isso, é verdade. Não é? E aqui embaixo, o que é 2 gavetas é um grande gavetão. Mas, externamente, nós temos a leitura de uma coluna com 3 gavetas. Isso era para guardar os paramentos, que eram normalmente de fios de ouro, prata e pedrarias. Não poderiam ser dobrados, eles eram guardados nessas enormes gavetas. Ao centro, um altar e, pasmem, esse outro arcais aqui é apenas para manter a simetria. Ele não tem funcionalidade nenhuma. É só para manter o espírito da simetria barroca. Isso, fake. A gente está na época das fake news, né? Vamos chamar assim, né? Mas aqui era um fake. Como aquela porta pintada da igreja. Apenas para compor. Mas, observem todo o trabalho, o aprumo, todos os dois vão ter. Não é? Cadeiras em cor. Rodrigo, agora Sim. a gente pode observar que esse estilo, né, de época, o barroco, todo esse estilo que você tem mostrado, esse mobiliário, isso de qualquer forma eles transmitem um luxo, um glamour, né? Sim. Porque não tem nada barato aí. Hoje, para a Não. gente fazer, para comprar um aparador Luiz XV, um negócio custa 10 mil reais, 15 mil reais. Você vê que esse estilo de época era muito luxuoso, né? Sim. E até... Tudo muito caro. Muito, hoje, né? Na época era uma coisa cara e escassa também. Então, vocês observem... Mesmo assim, tudo se hoje é caro. Um móvel desse, um negócio desse aí é caro. Cara, gente, se vocês quiserem fazer um passeio pelos antiquários, vocês vão ver esses valores também. Eu gosto de antiquários, eu gosto. Em arquitetura, isso aqui nós chamamos de conversadeiras, né?
Aí você vai ver esse tipo de solução, tanto na arquitetura religiosa quanto na arquitetura civil. Tá? Na arquitetura civil, no caso dos claustros, dos conventos, né? E aí, quarto em convento a gente conhece como cela, tá? Nós vamos ter sempre essas janelas com apenas um banco, tá? Uma imagem de São Jorge, sem um cavalo, uma das raras iconografias dele. E aqui embaixo ficava a antiga enfermaria, que depois foi transformado em ossuário. E aí isso aí leva, que eu falei no início, ao desativamento da cisterna. Por conta dessa mudança de uso, isso estava tendo contaminação da água, então se desativou a cisterna. Mas isso fica bem embaixo da sacristia. A antiga enfermaria feminina, depois foi cripta mortuária. Trazendo um pouco a alusão do gosto da época, né? do século XVIII. Também ao gosto do rococó. Mas, claro, não substitui a maravilha de estar presente neste local. Essa parte daqui é a parte da lógia, não é? Que é uma varanda aberta. Isso. Estranho, alguém invadiu. Não é? Que estranho esse círculo vermelho. Né? Nossa. Oh. Não sei o que foi isso. Essa lógia, né, ela tem essa escadaria. Já saiu. Não são pintadas, turma. Isso é mármore. É incrustação com mármore. É uma técnica chamada pietra duri. A gente conhece essa técnica para pedra, né? Para madeira a gente tem como marchetaria. Né? Aqui, espaço de concepção italiana, é onde ficavam as varandas abertas. Era o mesmo tipo de escadaria que tinha no altar-mor da Igreja da Sé. Ó, agora aqui você tem essa vista para a Baía de Todos os Santos. E essa parte externa, que hoje é uma área de exposição, aqui embaixo, era a antiga enfermaria masculina. Não é? É a visita à Santa Casa, que eu faço também, né? Aí eu divido a turma ou Santa Casa de Misericórdia ou Museu de Arte Sacra. É uma aula sobre Bahia sobre os usos e costumes de Salvador, né? Século XVIII, século XIX. Acima da sacristia, nós vamos ter o salão nobre ou salão de reunião. Tá? Com todos os painéis de azulejaria portuguesa, só que aqui são cenas do cotidiano, né? Então tem como se fosse um manual de se portar, né? Como se montar cavalo, como fazer a corte. Então ainda tem. Alguém fez uma pergunta. Aqui não é mais hospital. Aqui é, digamos assim, a parte administrativa, né? Da Santa Casa Irmandade, a parte de reuniões, eventos, casamentos. O hospital é onde é hoje o Santa Isabel. O Santa Isabel pertence à Santa Casa. Então, a azulejaria portuguesa, mobiliário, uma mesa de jacarandá do século XIX, uma pequena mesa de jacarandá,
não é? E aqui é a nossa lógia, a vista para o elevador Lacerda de Praça Municipal. O altar-mor, não é? Já, como o próprio nome da gente é Santa Casa, ou seja, ligado à igreja. Não é? E tem as missões dos Irmãos da Misericórdia, né? As 7 obras de misericórdia. O teto pintado em formato de caixotão ou gamela, né? Com honra, retratando algumas virtudes. Deixa eu ver se eu consigo. E aqui antigos armários que hoje servem para exposições. Alguma pergunta, turma, até o momento? Tudo muito chique, luxo puro. Reflexo de uma época. Que coisa linda. Alguém já conhecia? Não conheço nada disso aqui. Eu não conheço. Então, eu conheço o Hospital Santa Isabel. O Hum. Hospital Santa Isabel já, porque minha mãe já esteve lá, mas Ó. ele tinha uma casa muito antiga, né? O hospital. O hospital é do século XIX, ali no bairro de Nazaré. Aqui são os benfeitores, não é, da Santa Casa. Então, aqui nós Militana Martins Ramos e eu esqueci o nome dela. Turma, isso é um defeito no programa. O quadro não está rasgado, viu? Por favor. Eram 2 coros, você tinha um coro de músicos e o coro das enclausuradas, né? Das mulheres que ficavam, que além de ser hospitalar, também funcionava como um recolhimento. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Boa Santa Casa possui alguns imóveis, né, que vivem de aluguéis, também de contribuições, né, do próprio hospital. Né? É uma instituição filantrópica que a gente conhece. Né? E assim, turma, no passado também era um recolhimento. Tá? O que é que era um recolhimento? Eram, resumindo as palavras, onde as famílias botavam suas filhas, né, em determinadas ocasiões, onde, por exemplo, o marido ia para a guerra ou ia viajar e, se ele não fosse uma boa pessoa, botava a esposa no recolhimento. Isso, um tipo de internato. Aqui é uma outra parte da Santa Casa. Tá? Onde nós temos aqui, no primeiro plano, que a gente chama de roda dos expostos. Já ouviram falar nisso? A gente vê muito isso em filmes e novelas. Tá? E aqui também no orfanato. Não é? Onde colocavam crianças para adoção? Isso. Adoção. Exatamente. Então, você colocava aqui a criança, embaixo, normalmente, a roupa dela. Normalmente, se colocava sempre algum objeto que identificasse, não é? Aí tocava o sino, girava e as irmãs da Santa Casa pegavam a criança e cuidavam. Né? Ensinavam a profissão e com 18 anos eles já saíam de lá. E as meninas, provavelmente para casar. Um outro local que ainda tem essa roda, se não me falha a memória, é o convento Santa Clara do Desterro, em Nazaré. Perdão. Né?
Aqui o Antônio de Lacerda, que fez o elevador, também era provedor da Santa Casa. E aqui era o registro dos órfãos que entravam na Santa Casa. Então, eles ganhavam o nome do santo do dia e o nome do provedor, né? Nessa época era o Matos. E esse móvel aqui, turma, que eu estou mostrando, era o móvel da farmácia, que ficava lá na portaria. Né? Aquela antiga enfermaria, para vocês verem, já bem ao final do século XIX. E aqui ao fundo, em uma imagem, o Hospital Santa Isabel. Perguntas? Isso, bebês. No caso, a roda chamada roda dos expostos ou roda dos enjeitados. Né? Aí descemos a escadaria e vamos entrar agora nessa sala que tem os painéis da antiga procissão dos fogaréus, que essa procissão está retratada lá na igreja. Pintor e dourador Joaquim José da Rocha, fundador da Escola Baiana de Pintura, né? Então nós vamos ver obras do José Joaquim da Rocha lá no Museu de Arte da Bahia. Ele é autor também de vários tetos de algumas das nossas igrejas. Né? E assim, turma, esses painéis aqui nós estamos vendo, né? Eles eram de uma antiga procissão e eles estão dispostos como eles eram e saíam em procissão, né? Então você tem as duas faces aqui, não é? Por exemplo, o suplício de Cristo e um anjo segurando os atributos. Eram painéis de, vamos chamar assim, dupla face. Você tinha uma imagem na frente, retratando a cena, e uma imagem no fundo, o anjo que segurava os atributos da cena. Então, aqui nós temos o cálice e a cruz. Não é? Que é aquele momento que Cristo reza no Morro das Oliveiras, que ele tem aquela passagem, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Aqui, uma outra, né? Da traição de Judas. Então, aqui o beijo. Então, Pedro corta a orelha de um dos soldados. Aí nós temos a espada, a orelha, o saco com as 30 moedas e as tochas de representação. Né? A flagelação, então, também chamado de Cristo Senhor da coluna ou Senhor da pedra fria. E as imagens também dos atributos. Aqui a mesma coisa, o ex-homus, ex-homem. Mobiliários bem ao gosto do 19, que aí a gente vai vê-los no próximo semestre. Esses painéis, turma, por muito tempo ficaram no Museu de Arte da Bahia, no segundo andar. Tá? Quem visitou o MAB deve ter lembrado desses painéis por aí. Da época teve o que os jornais chamavam de Guerra Santa, porque, enfim, né, esses painéis ou estavam já no MAB desde a fundação, tá? Mas aí depois a Santa Casa reivindicou a propriedade e aí ficou nesse, da Santa Casa, do MAB, por fim se deu ganho à Santa Casa. Eu queria ver se eu conseguia ver os painéis da procissão do fogaréu aqui. Tá vendo? Aqui é um enterro de um... Alguém tem mais perguntas? E aqui nós terminamos nossa rápida visita virtual de hoje, né?
apenas pontual, tá? Visita essa que vamos fazer também pessoalmente, aí então prepare um tênis, tá? Maravilhoso, adorei. Assim, é uma visita rápida, tá? Num local mesmo, uma visita que normalmente a gente levaria 1h30 a 2 horas, tá? Porque tem muito mais aspectos que a gente podemos tratar pessoalmente. Aqui foi só para dar um conhecimento, tá? Mas aí não se preocupe, a gente vai ter essa visita presencial. E aí vamos ver mais detalhes, mais aspectos. Então, a Santa Casa, só o museu em si, tem uma aula de cultura, né? Com social, artística, enfim, museus são instituições vivas, não é? Então, você pode ir em um museu várias e várias vezes que vocês vão ter sempre um novo olhar. Na certa feita já me perguntaram isso. Você, enquanto professor, não se cansa de ir a museus? Eu falei, não. E adoro. Tá? Então, cada vez que eu vou, seja com vocês, seja sozinho ou com amigos, eu vou ter um olhar diferente. A cada visita que eu vou ter esse olhar. E vocês vão me trazer também aspectos que eu não tinha, que provavelmente em outras visitas me passaram despercebidos. Não é? Não só aspectos do museu, como detalhes, peças, tá? Mas aqui a gente termina por hoje. Quem tiver alguma dúvida, perguntas, questionamentos, tá? Se surgir no decorrer da semana, pode me perguntar, tá certo? Mais uma vez, falando dos trabalhos, quem já me entregou, tá de parabéns, tá? Só não esqueçam de colocar referências no final, tá? O site que entrou, se utilizou algum outro site, ou utilizou algum livro. No caso da visita também, se possível, colocar o dia que entrou também, tá? Quem já me enviou e quiser consertar, pode ficar à vontade, tá bom? Tranquilo. E se surgir mais dúvidas no decorrer da semana, esse relatório que eu estou falando é referente àquela visita que vocês vão fazer, né? Virtual. Não é? No museu que vocês vão escolher, né? Referências é isso, é tipo o site que você entrou para visitar o museu, outro site que vocês visitaram para complementar a informação, ou se utilizaram de algum livro, né, de alguma enciclopédia, de algum fascículo, tá? Mas é tudo muito simples, turma. Tá? Tá bom. A história um pouco a introdução que vocês vão fazer, contando a história do museu, o desenvolvimento, que é o que vocês vão sentir dessa visita, tá bom? E como eu já disse nas aulas passadas, não precisa ser um museu brasileiro. Pode ser, vocês têm aí um mundo para explorar, tá? Do Brasil à China, qualquer museu com visita online. Certo? E no mais, estou disponível no WhatsApp ali, qualquer dúvida pode me perguntar. E no mais, parabéns para mim, estou fazendo aniversário hoje. Quem é? Madalena Mota. Parabéns, Madalena. Obrigada. Parabéns. Obrigada, parabéns, colega. felicidade. Obrigada, colegas. Obrigada, professor. Madalena, cadê o bolo virtual, Madalena? Então, menina, na hora que ele falou de tangerina, que o microfone estava aberto, era o meu marido que tinha feito um drink aqui para mim e trouxe. Eu falei, estudando não pode. Legal. Depois a gente comemora. Depois a gente com comemora. certeza. Viu? Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada. Parabéns. Tudo de bom. Amém, amém. Turma, muito obrigado pela presença e pela aula de hoje. Tá um aprendizado mútuo. Eu aprendo muito sempre com vocês. Tá? E gratidão. E esse passeio vai sair, viu? É uma promessa minha. Tô doida para terminar essa quarentena. Maravilhoso o passeio, adorei. Viu? O passeio tá confirmado.
Deixa só as coisas normalizarem aí, independente de serem meus alunos esse semestre ou não. Tá? Ou seja, perdão, reformulando. Estando no semestre ou não, né? Obrigada, Com fé em professor. Deus, a gente volta aí no segundo, presencialmente. Tá? Com fé em Muito Deus. obrigado, bom fim de semana. Fiquem com Deus. Madalena, mais uma vez, feliz aniversário. Muito obrigada. Tá bom? Tchau, tchau, Tá. turma. Muito obrigado. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.